Boa noite, boa tarde, bom dia. Por que eu estou cumprimentando vocês de 3 formas diferentes? Porque você certamente pode não estar nos ouvindo e vendo, evidentemente, agora, às 19 horas, pode acontecer na madrugada, na manhã ou na tarde. O importante é nos dar a sua audiência e hoje vamos estar abordando 3 assuntos específicos e de muita importância. O trabalhador não recebe aumentos significativos e quando recebe levado, porque vai arrebentar com o orçamento do governo federal, porque vai assim, porque o salário mínimo não pode aumentar mais do que 10% e aumentando 10% vai ser um terror. E na última sessão da Câmara de Vereadores de Blumenau, sessão extraordinária, que é normalmente nessas sessões que eles fazem as coisas assim muito interessantes, eles aprovaram o aumento de salário do prefeito, da vice-prefeita no caso, e dos secretários. Esse aumento para o prefeito até que não foi tão grande, ele passou de 31.800 para 34, ao passo que a vice-prefeita, que recebia um pouco mais de 15, vai receber mais de 25. E assim com os secretários municipais de Blumenau. Aí eu pergunto, boa noite, isso pode, Cato? Primeiro, boa noite, Castelli, muito bom estar aqui contigo, né? Boa noite, boa tarde, bom dia ou boa madrugada aí para quem está nos assistindo no PodBlu, que é o podcast de Blumenau, onde a gente aqui vai estar discutindo com profundidade alguns temas importantes, né, Castelli? E só antes de eu te responder se isso pode ou não pode, queria pedir para vocês que estão aí, curtam, compartilhem, comentem, tá? Os comentários a gente vai estar acompanhando no decorrer do programa. Esse aqui é um programa que a gente está fazendo para todas as quintas-feiras, às 19 horas, então quinta-feira, 19 horas, PodBlu com vocês, né? E aí, Castelli, isso pode? Assim, primeiro, acho que tem uma coisa importante, né? Muitos devem saber, eu sou diretor do sindicato aqui dos servidores públicos, né? Dos trabalhadores do serviço público, trabalhadores e trabalhadoras. E a gente, há anos, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de ter a reposição da inflação. A gente já teve que fazer uma greve, Castelli, tá? E a gente não gosta de fazer greve, tá? Mas quando esse prefeito que estava aqui, que está saindo, e ainda bem que ele está saindo, né? Quando ele estava ali, ele não quis fazer uma reposição de 1%, era 1,69%, se eu não me engano, e ele começa a mesma negociação dizendo, vocês não vão ganhar nada. A gente vai dialogar com a categoria, vai conversar, a gente via que podia ser pouco, mas é reposição da inflação, é direito de quem trabalha ter essa reposição. Seria 1,7% acima da inflação. Não, a inflação, para corrigir a inflação, Castelli. Entendi. 1,6% ele não quis corrigir a inflação. A gente vai para a Assembleia, a categoria não aceita e a gente faz uma greve. A gente tem que fazer uma greve para ter 66 ou 69%, tá? Para que a gente pudesse ter essa reposição. Vamos arredondar para baixo, 1,6%. E aí, assim, foi talvez o ato mais mesquinho que se tinha, porque era uma reposição pequena, não ia fazer um impacto grande dentro das finanças do município, e ele fez esse ato basicamente para judiar, para fustigar, para dar nas costas do trabalhador e da trabalhadora. Ponto. Isso está na história. Foi uma greve que a gente teve que fazer com uma adesão pequena, porque muitos achavam que por um valor tão pequeno não valeria a pena a gente fazer a discussão, a briga. E aí a gente faz uma greve com 300 pessoas. Então a gente chamou carinhosamente da greve dos 300.
E é lógico que numa greve como essa a gente teve que fazer ações diferentes. Porque não adianta parar, cruzar o braço e esperar que ele fosse dar. Não, a gente foi inaugurar a escola que estava há 5, 6 anos com a obra parada, a gente inaugurou o centro de saúde que estava fechado por não ter inaugurado, a gente foi em todos os eventos públicos onde o prefeito ia, a gente estava junto, e aí a gente começou a incomodar na agenda dele, a gente começou a atrapalhar as aparições públicas. Teve uns jogos aqui da juventude, uns jogos abertos, ou jogos escolares que teve aqui, aqui, e a gente impediu que ele fosse na abertura, porque Jogos da Primavera. A gente impediu dele ir na abertura porque nós somos lá todos servidores, 200, 300 pessoas. E a gente, ao começar a não deixar que ele aparecesse em público, fizesse a politicagem barata dele, ele começou a se sentir incomodado. E a gente começou a mostrar as várias obras que ele, já desde aquela época, já começava e não termina, começa e não termina, começa e não termina, de escola, de posto de saúde, de estabelecimentos importantes para a população. No final de quase um mês, dá 20 e tantos dias, ele não consegue derrotar o movimento de 300, né, servidores, e ele chama para negociar para dar o aumento de 1,66%, tá? E por que eu conto dessa história, Castelli? Porque aí ele, na calada da noite, né, na última semana, ele encaminha um projetozinho, provavelmente deve ter entrado com urgência urgentíssima, porque não tem urgência nenhuma, tem urgência para o bolso dele, né? Mas eu sempre falo que um projeto de urgência urgentíssima, eu não sei se nesse caso foi, mas várias vezes eles já fizeram disso, é de urgência urgentíssima porque traz benefício para a sociedade. Nesse caso, não. E aí ele aprova, então, uma reposição que fechou INPC. Ok, quanto a isso eu não vou discutir, ele também é um trabalhador e ele recebeu uma reposição da inflação, que se eu não posso ser hipócrita como alguns são, né? A reposição para prefeito foi na ordem de 31%. Não, foi 6 alguma coisa, que foi o que é a inflação agora. Dessa agora. Ele teve a reposição da inflação. Não, estou falando 31% em relação ao salário, aos proventos anteriores. Não. Eu fiz o cálculo. O valor que ele recebe desse ano, que vai reajustar ano que vem, é o valor da inflação, dá 6 alguma coisa por cento, que está ok, está dentro do índice do INPC. O do prefeito? O que é assustador, passa aqui a matéria aqui, Castelli. Você pode pegar os valores ali, quando a gente pega aí a reposição, tá? Olha, a reposição. Atualmente, o prefeito, o senhor Mário Hildebrand, está saindo, ele recebe na ordem de R$ 31.882,21. Certo. A vice-prefeita, que vai continuar sendo a vice-prefeita, ou seja, continua, recebia até então R$ 15.941,11. Os secretários municipais tinham subsídio de R$ 14.773,80. Com esse aumento, e é bom que se diga que toda a sessão extraordinária, o vereador ganha um plus, né? Sabe disso, né? Sim. Então as coisas vão... Eu não sei se ainda tinha um nome muito antigo, né? Jeton, cartão. Tu tá velho que nem eu, tá? Fiz 60 anos em novembro, então... Aí, veja só, com esses valores, os valores agora corrigidos, o prefeito próximo, o Egídio Ferrari, receberá por mês R$ 34.000 exatos, enquanto que a vice-prefeita receberá R$ 25.500, o mesmo valendo para os secretários municipais, R$ 25.500. Estou calculando aqui rapidinho, tá?
Se você colocar o aumento do prefeito, é muito maior do que a grande maioria dos trabalhadores, né? Até mesmo dos funcionários públicos municipais, mas não foi tão grande em relação ao que acontece com a vice-prefeita e os secretários. Quando você calcula aqui o do prefeito, o aumento que ele teve, é um aumento que está condizente com a inflação do ano, do acumulado de 12 meses, tá? Então tá ok. Mas quando você vai fazer o cálculo da vice-prefeita e dos secretários, esse aumento chega a mais de 60%, Castelli. E aí 60% para mim, ele eu vou colocar, ele é inadmissível, tá? Não pode acontecer uma reposição tão alta sem uma discussão com a sociedade. Sabe por quê, Castelli? Eu vou fazer um link com isso, porque aqui, quando você colocou aqui a notícia, saiu lá no ND+, Câmara de Blumenau aprova projeto de aumento de salários para prefeito e vice, tá? Então, isso daqui foi votado de uma forma, assim, sem discussão nenhuma. Não, teve tá? Aqui, eu tenho aqui... mas não tem uma discussão com a sociedade, sim. Foi numa sessão e ponto. Castelli, a gente, como servidor público, tá? No ano de 2023, a gente fez um grande movimento para reivindicar melhores condições de trabalho. Porque as pessoas têm que entender que muito do que a gente faz dos movimentos dos trabalhadores e trabalhadoras não é só por salário. Então, lógico que a gente queria a reposição da inflação, estava na pauta. A gente queria melhores condições de trabalho, porque quando a gente vai ver as condições de trabalho na educação, na saúde, a saúde passou esses últimos anos destroçados por pandemias, por aumento de demanda de trabalho, né? E aí tem um grande movimento para... E você sabe, tão melhor do que eu, que está faltando medicamentos nas farmácias. E falo com alguma propriedade, porque losartana, que eu me utilizo diariamente, não tem na farmácia básica do município. Sim, mas é essa má gestão que não consegue lidar, porque aí eu sempre venho com uma conversa, né, dizendo assim, mas a gente fez a licitação e a empresa não entregou. Mas é que dentro das licitações de contratos tem que ter fiscalização. A partir do momento que está chegando o prazo, eu preciso estar em contato com a empresa. Tem que ter uma controladoria. Eu preciso não esperar acabar. Se eu sei que essa fornecedora demora 3 meses para entregar o medicamento, talvez eu tenha que adiantar a licitação 3 meses. Ou eu faço até 6 meses antes para entrega agora, na data que eu estipulo, porque quem escreve o edital é a própria prefeitura. Então, falta uma certa organização. Mas esse movimento de 2023, Castelli, gerou uma vitória que para mim foi importante, essencial, que foi no acordo de final a gente quase teve que entrar em greve. A gente determinou que ia entrar em greve no dia, mas a gente fez uma última assembleia e essa assembleia demorou um dia inteiro. E aí a prefeitura nos chama para negociar e a gente então consegue negociar no meio da tarde para a gente não continuar com a greve. Então foi uma greve que não era greve, era uma greve que foi um dia de paralisação, porque a prefeitura teve o bom senso de negociar e é raro ver o bom senso desse grupo político. Mas aí, Castelli, a gente conseguiu, nesse acordo que a gente teve entre trabalhadores, trabalhadoras e prefeitura, que a prefeitura assinasse um decreto. Um decreto de quê, Castelli? Um decreto importantíssimo, que era a gente rever o ranqueamento, ou melhor, o quanto que as carreiras estavam ganhando. Sabe por quê? Porque a gente tem hoje trabalhadores, tá? Funcionários públicos, e que lidam, por exemplo, com todo o processo de construção. Eles que analisam, eles que fazem isso, eles fazem o papel de técnicos, de agentes administrativos. Lógico que tem um engenheiro, lógico que tem um técnico daqui, mas tem muito administrativo que faz isso. Tem administrativo que organiza toda a folha de pagamento, tem administrativo, então, auxiliares administrativos que fazem um papel quase de administrador.
ganhando R$2.000. Quase nada. Se ele fosse talvez um operário... Dada a responsabilidade que eles têm. Muitos com formação de nível superior, com cursos, com coisas a mais. Tem fiscais ganhando quase nada. E aí, esses menores salários tinham que ser revistos o ranqueamento deles para que eles pudessem ganhar mais. E o sindicato propunha lá 10% para um, 8% para outro, 16% para tal, para auxiliares administrativos, para alguns técnicos, para fiscais, tá? Para secretários de escola. Tá? Função essencial, coordenadores pedagógicos. Tinha que refazer essa carreira. Por quê? Porque estava muito abaixo. E aí a gente está nessa discussão. Foi feito todo um processo esse ano, 2024 inteiro. E a prefeitura dançando. Dançando o quê? Escorregando. Para lá, para cá. Não recebeu o sindicato, atrasou o cronograma. Tá? E ele tinha se comprometido para até final desse ano, e por isso que eu acho assim, é um tapa na cara do trabalhador e trabalhador do serviço público daqui, porque eles se enrolaram o ano inteiro para mexer o salário de no apagar das luzes concedem um aumento abusivo, que é como você muito bem colocou, esfregar na cara do funcionário público que vocês são idiotas, o meu é o aumento e acabou. E aí, assim, até eu não sei se ele quer chamar a gente de idiota, de imbecil, ou se ele quer dizer assim, eu tenho poder na mão, eu vou fazer como eu quero. Porque é um ato autoritário. Mas é bom que se coloque também que tem conivência da Câmara de Vereadores. Mas essa Câmara que está ali, né, Castelli, você sabe que a gente não pode esperar muito, né? Sim, mas pasme em quem votou a favor, do aumento de subsídio. Eu vou falar. Mandei. Senhor Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Ailton de Souza, o popularito, do PL. Bruno Cunha, Partido Cidadania. César Campesato, do PL. Cristiane Loureiro, não esperava menos dela, do Podemos. Senhor Jovino Cardoso Neto, do PL. Marcelo Bassual Lanzarin, do PP. Maurício Gol, do PSDB. E Silvio Zimmermann, do PSDB. Esses votaram a favor do aumento de subsídio. Vamos colocar aqui aqueles que votaram contra. O senhor Carlos Wagner, o popular alemão, do PSD, Diego Nazato, do Novo, Emanuel Santos, o Tuca, do Novo, e Gilson de Souza, do União. Esses votaram contra. Bom, primeiro vou ter que agradecer para esses 4, né, pela coerência deles, porque é um discurso que eles já colocam disso. O pessoal do Novo, eles pregam Estado mínimo, né? Então, para eles não precisava ter nada. Então, se eles também tivessem que votar com a redução do salário dos servidores, eles também fariam, assim como se não tivesse que pagar nada para ninguém, eu acho que eles também fariam disso. Então, eles estão coerentes com o discurso deles. Tá? O alemão se tornou um grande, talvez dentro do grupo da direita, uma oposição a esse grupo político que lá está. E o Gilson sempre fez esse papel, que também às vezes nos ajuda, às vezes nos atrapalha, mas nesse caso correto, parabéns para o Gilson, e vou ter que dizer parabéns para os 2 vereadores do Novo e o alemão. O que me deixa triste é vereadores do campo progressista, que são teoricamente, para poder defender os trabalhadores, defender o serviço público, fazer essa votação favorável a isso também. Isso me deixa assim chateado, porque é isso. A gente sabe que nessa composição da Câmara eles têm maioria absoluta, e por isso que todos os projetos que o Executivo manda, sem discussão
unânime e sempre muito rápido. Votações que o presidente não necessitou da votação, certo? Então ele se absteve, dificilmente iria contra, conhecendo o seu Almir, né? Enfim, e é triste saber que o seu Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez pegou a enxada e deu nas costas do trabalhador. Isso seria cômico se não fosse trágico. Eu acho que é trágico. É muito trágico. Muito trágico. E aí eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer dentro do campo da esquerda, do campo progressista, né? Porque esse mandato que é conquistado com muita luta e muita militância dos grupamentos de esquerda, sindicatos, movimentos populares, né, ativistas sociais dos mais diversos movimentos, são esses movimentos que vão fazer a base de votos da legenda para que o Adriano Pereira estivesse lá, tá? E ele, antes de fazer uma votação como essa, ele tinha que dialogar com a base. Ele tinha que, pelo menos, dialogar com a direção partidária. Se ele dialogou com a direção... Para se posicionar, né? E eu, conhecedor de como ele tem lidado com o mandato, ele tem feito o mandato dele e não do coletivo de esquerda, não do coletivo progressista, e isso tem atrapalhado bastante ações que os movimentos populares e os ativistas sociais tentam fazer na cidade. Então é muito triste isso daqui, tá? E eu acho que a gente precisa pensar de uma forma de como se posicionar disso para o ano que vem. E aí eu espero que uma nova composição da Câmara possa pelo menos trazer alguma mudança nesses posicionamentos, porque não é possível que a gente se mantenha dessa forma, Castelli. E só para finalizar a parte de aumentos consideráveis, eles não ficaram por menos, né? Os vereadores vão começar a receber, a partir de janeiro do ano que se avizinha, R$ 18.277. Eles estavam ganhando um salário de fome até então de R$ 14.275. Isso representa um aumento assim na ordem de quase 32%, um aumento real de R$ 4.002. Impressionante. E aí, pegando num outro aspecto, Castelli, eu acho que a gente tem que... Eu vou bater nisso muito nesse assunto, tá? A gente tem hoje uma Câmara... Mas o presidente, houve uma diminuição, nem tudo são chaves. Desculpe te interromper, cara. Nem tudo está perdido. O presidente da Câmara, ele diminuiu o salário dele. Alguém teve consciência. Ele que recebia 21.413, reduziu drasticamente o seu salário. Reduziu para 20.864. Eu vou me solidarizar com o presidente da Câmara. Esse sim, sujeito bom. Esse é um rapaz bom. Opa, é brincadeira. Castelli, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente vai ter que discutir. Acho que a gente vai abrir uma campanha grande daqui para frente, tá? Blumenau, por lei, ela poderia ter uma Câmara até com 21 vereadores. Já teve isso. Tá? E eles reduziram para 15. Com um argumento tosco, mentiroso, de que com isso ia ter uma redução, tá? Que é uma mentira, porque o orçamento da Câmara de Vereadores, ela é uma porcentagem do orçamento... Tendo 21 ou 15, a verba é a mesma, porque é uma porcentagem do orçamento municipal. Então, quando eu tenho um orçamento, por exemplo, eu tenho um orçamento de 100 mil, e eu tenho que dividir para 10 pessoas, tá? Cada um vai ganhar tanto. Mas se eu tenho que dividir por 20... Já diminuiu a metade. Já diminuiu a metade. Então, a grande questão de ter reduzido o número de vereadores é para que a verba de gabinete e também a própria remuneração pudesse ir sendo reajustado, e hoje vereadores e a verba de gabinete e seus assessores
seja o menor dos problemas. É um problema? É, mas para mim, é um problema grande? É, mas tem um problema maior do que isso, Castelli, que é um problema aí da política, da boa política, que é da representação dos mais diversos setores. O que acontece quando a gente tem uma Câmara muito pequena, com uma representatividade muito baixa? A gente faz com que pessoas conhecidas ou que têm o mandato na mão, com altas verbas, possam fazer o quê? Fazer movimento, fazer um tipo de campanha. Literalmente fazendo seus currais eleitorais. O nome eu acho que é perfeito, curral eleitoral. Tá? Estamos num tempo de cercadinho. E sabe que aí, falando disso, né, o curral eleitoral, ele tem tudo a ver com gado. É isso mesmo, é gado. Porque nos tempos dos coronéis, que vem lá das capitanias hereditárias, onde o coronel, que era quem recebia a capitania, ele recebia uma parte enorme do Brasil, na capitania hereditária, e lá ele era quase um pequeno rei, ou melhor, um grande coronel. Então tinha o coronel que mandava na região. E aí ele tinha um exército particular, que eram os jagunços. Sim. E aí com isso ele mantinha o seu curral eleitoral, que aí não tinha na época eleição, mas ele mantinha a população que ali vivia quase como gado. Por isso que a gente tem na história do Brasil muitos coronéis, e que faz com que o seu eleitorado se torne gado. Por isso que é o termo curral eleitoral, né? Então isso acontece. E aí numa Câmara com 15 representantes, tem uma perpetuação desse poder. Tanto que quantos dos 15... A probabilidade é infinitamente maior. Quantos dos 15 que se reelegeram, Castelli? 13. E olha que... De 15, 13. Isso dá mais de 80%. E olha que se o alemão não fosse candidato a vice do Tramontim, ele teria uma grande chance de se eleger. Então talvez fosse um pouquinho mais. Tá? E o outro que não se elegeu, que foi pela uma troca de um candidato da legenda, que teve uma grande votação, não foi o do Novo, que foi do IN. Eu não lembro o nome dele, acho que é Rafael IN. É o IN, tá? É o sobrenome dele que me marcou muito o sobrenome dele, tá? Se eu não me engano é Rafael. E ele tem uma votação maior que do Tuca. Então ele faz a troca dele. Ele já tinha sido um candidato jovem por essa fenômeno eleitoral que é o Novo, que de novo não tem nada, que prega o Estado mínimo, tudo que a direita fez, a história do Brasil inteira, de dar o patrimônio do país, da sociedade para a iniciativa privada, é a plataforma do Novo, é isso. E o outro que não se elegeu, que foi o Gol, mas aí ele tem muita dificuldade, mesmo que pouco trabalho, não representou aqui o Garcia, os nossos verdade, estúdios aqui... Foram 12 reeleitos. Foram 12 reeleitos. 12 reeleitos. Isso. E é um número bastante expressivo. E quando a gente tem uma Câmara mais ampla, tá? Com 21, a chance de vir novas figuras é muito maior. E isso acontecia. Uma das 4 passagens que eu comentei no programa anterior, que eu morei em Blumenau, nos anos 80 e uma boa parte dos anos 80 e comecinho dos anos 90, eu não lembro em que momento isso foi reduzido, esse número, né? Eram 21 cadeiras. Eram 21 cadeiras. É isso aí. E por consequência, realmente é isso que você colocou. A renovação era muito maior. Então você vinha fazer um mandato, se não demonstrasse trabalho, tu acabava saindo. Lógico que tinha esses políticos de carreira e profissionais mesmo, que sabem fazer campanha 4 anos, que sabem fazer um trabalho de base. Na verdade não é campanha, uma coisa que você muito bem comentou ao longo da sua campanha, é evitar, e jamais iria fazer isso, né, de aparelhar o seu gabinete para te dar condições de se reeleger, até mesmo sem merecimento. Sim. Porque muitos estão aí reeleitos sem merecimento. É porque quando você tem um gabinete
assessores, é um número baixo, tá? 5 assessores. E esses assessores têm uma boa capacidade em buscar voto, fazer relação com a associação, com grupo aqui, grupo ali, ele vai garantir a votação lá na frente, tá? E aí ele mantém com dinheiro público, pagando cabo eleitoral por 4 anos. Até porque os vereadores têm as suas verbas de representação. Isso. Só que aí quando ele faz isso, ele abre mão de ter assessores técnicos. E aí para fazer uma boa leitura e análise de um projeto de lei, que aí eu preciso de alguém da área jurídica. Se eu preciso ter a votação do orçamento, eu preciso ter uma assessoria de alguém da contabilidade, da auditoria, do controle, para entender o que eles estão propondo no orçamento. Quando vem uma proposta de uma construção, de uma obra, de uma ponte, de uma rua, eu tenho que ter alguém para ver se esses números estão corretos, fazer a investigação se a empresa é correta. Quando vem uma empresa tipo Blue Mob, eu tenho que ter algum assessor que vá buscar lá o histórico da Piracicabana e entender que o Constantino, dono da Piracicabana, ou o Blue Mob, estava preso, condenado por mandar matar o genro, porque o genro estava denunciando ele num esquema de corrupção. E aí isso é papel de assessor. E quando você não tem assessor para isso, não tem jeito, né? Então, o papel da Câmara ele é essencial dos assessores, e aí esses vereadores não fazem isso, né? Esse tema da velha, do Feliz Ano Velho, nós vamos colocar no encerramento, mas tem um outro assunto na mesma, porque quando eles fazem essas sessões extraordinárias, nunca é um negócio com pompa e circunstância. Então, Blumenau, através da sua Câmara, vai ter, a Prefeitura, melhor dizendo, vai ter mais uma pedalada referente ao SBLU, envolvendo a FUB e, evidentemente, a Prefeitura. Isso foi votado, foi chancelado pela Câmara de Vereadores também nesta mesma sessão que teve o aumento. E esse valor, essa pedalada agora, é de 27 milhões de reais. Dinheirinho de café. Isso pode, Cato? Não pode. Não deveria, não pode, e eu sempre falo que eles estão matando o SBLU, tá? O SBLU, para quem não sabe, é o Instituto de Previdência, é por onde os trabalhadoras da Prefeitura, concursados, vão se aposentar. Então, eu sou um servidor público, eu não tenho, então, a minha aposentadoria pelo INSS. A minha contribuição é para o SBLU. Eu contribuo todo mês ao SBLU, tá? Porque é obrigatório, é descontado na minha folha. Então, eu pago a minha parte do trabalhador. Como diz os antigos, na boca do caixa. Isso, tá? E essa Instituto de Previdência, a gente ainda tem algumas coisas. Porque o servidor público, por exemplo, a Prefeitura não tem que recolher fundo de garantia. Porque quem é trabalhador aí, geral, tem a tal do fundo de garantia. Se eu fosse meu empregado, eu tenho que depositar dos referente ao teu salário o fundo de garantia. Por que serve o fundo de garantia? Se você for demitido, você pode sacar esse dinheiro. Ou se ele ficar preso no banco, no final, quando tu se aposenta, tu pode sacar no final da aposentadoria. Uma correção bancária. E das menores, inclusive. Mas se você tem um imóvel e tu precisa dar como entrada ou amortizar o financiamento, tu usa o fundo de garantia. Então esse fundo de garantia ele é importantíssimo para os trabalhadores. O servidor público não tem fundo de garantia. Então, quando a gente vai comprar uma casa, a gente não pode usar fundo de garantia porque a gente não tem. Quando a gente se aposenta, eu não tenho fundo de garantia para sacar. Por isso que Mas, em contrapartida, Cato, o funcionário público municipal, ele recebe, se aposentou com X valor, ele recebe todo mês na sua integralidade, não é isso? Teve uma mudança na lei, eu vou me aposentar na proporcionalidade. Eu mudou? Perdi a lei, eu não me aposento na integralidade. Mas acontecia até então. Acontecia até então. E aí, o Instituto de Previdência, que é o SBLU, ele precisa ter saúde financeira.
porque eu recebo um dinheiro tal, esse dinheiro vai em aplicação e a gente aplica em fundos de renda fixa, em fundos de ações, em letras do Tesouro Nacional, e esse dinheiro vai rendendo. E esse dinheiro rende para esse bolo aumentar. O que acontece quando a prefeitura faz isso? Eu preciso sacar dinheiro desse fundo para pagar os aposentados de hoje. Então eu tiro esse dinheiro que... E isso está acontecendo cada vez mais porque os concursos municipais que as pessoas prestaram não estão sendo chamados. Então isso também contribui negativamente para o SBLU, né? Sim, porque se aposentam, as pessoas se aposentam e não entram funcionários novos. Porque se entrasse funcionários novos, a contribuição deles durante como eu todo mês tenho que aportar para o SBLU, não tem. E aí, Castelli, tem coisas absurdas, tá? Porque a prefeitura tem dinheiro. Eu sempre falo assim, eu sou conselheiro lá do SBLU, do Conselho Administrativo do SBLU, e deveria essa solicitação ir para o Conselho, mas eles ignoram o Conselho e mandam direto para a Câmara. Os vereadores são cúmplices, coniventes, tá? Para mim, tão canalhas quanto o senhor prefeito, porque eles sabem da situação do SBLU, tá? Mas eles votam juntos, tá? O que a gente tem disso tudo? A gente vai, aos poucos, dilapidar as reservas do SBLU. Daqui a pouco não vai ter mais reservas do SBLU. A gente mal vai conseguir pagar o aposentado e daqui a pouco não tem mais dinheiro. E temos exemplos de estados vizinhos que as coisas ficaram muito ruins e tudo veio à lona. Rio Grande do Sul, acho que quando fala estado vizinho, porque vários estados passaram por isso, por má gestão, e sabe que uma das... a lei de responsabilidade fiscal, ele nasce, momentos de sabedoria do Cato, vamos lá. Na década de 90, Jaime Lerner era governador do Paraná. Isso. E ele fazia pedaladas ao Instituto de Previdência do Estado do Paraná, o IP, não pagava o IP para deixar as contas dele no positivo. Viram que isso era uma maquiagem fiscal, tá? E eles então fizeram a lei de responsabilidade fiscal, que tem um monte de qualidades, um monte de defeitos, mas pelo menos organizou disso. Com isso, o Lerner quase faliu o IP. Quem faliu o IP de verdade foi o Rio Grande do Sul. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul foi falido. E ao falir o IP do Rio Grande do Sul, o que acontece? É uma obrigação, então, no caso do governo estadual, de pagar o salário dos aposentados. Quando aqui a gente não tiver mais SBLU, que pode acontecer isso, a responsabilidade... Continuando com essas pedaladas, isso vai ser inevitável. Quem tem que pagar isso é a prefeitura. A prefeitura é obrigada a pagar, então, os benefícios dos aposentados. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Faltou dinheiro. Eles pagaram os funcionários públicos para manter escola, os hospitais, os serviços de referência da saúde, todo o serviço do aparato estadual estava pago. Mas não tinha dinheiro para aposentado. O sujeito trabalha a vida toda e quando aconteceu isso, estava recebendo cestas básicas. Isso é indigno, né? Eles tiveram que fazer para alguns que tinham uma boa saúde financeira, uma opção assim, não, vamos pegar pelo Banrisul um financiamento com garantia no pagamento na aposentadoria, pagando juros. Muita gente pegou porque era melhor isso do que não ter dinheiro. E quem não tinha capacidade financeira, porque já estava pendurado, imagina o professor, vida inteira, e aí, lógico, o professor não é Marajá, né? Nunca foi, nunca será, né? Espero que um dia ganhasse melhor que muitos, né? Tinha que ganhar melhor que vereador, né? Mas tudo bem. Essa seria a lei natural das coisas, né? A ordem natural das coisas. E aí chegou um momento que, como eu tinha alguns que não tinham
condições de pegar o empréstimo do Banrisul, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, eles recebiam cesta básica para não morrer de fome. Uma vergonha, uma humilhação. Isso é indigno. Uma humilhação. Então, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, por que eles não pagam um aposentado? Que aposentado vai fazer greve? E assim, né, a gente às vezes está com uma dificuldade da luta em conjunto, né? Porque, lógico que provavelmente o sindicato dos servidores deve ter tentado forçar isso e ter tentado chamar a categoria para entrar em greve. Só que se eu entro em greve e meu salário está em dia e eu vou entrar em greve pelos aposentados, minha greve é declarada ilegal. Porque o judiciário sempre está ao lado de quem? Do trabalhador? Da trabalhadora? Do movimento social? Não. O judiciário está ao lado do patrão. Mas aí é um contrassenso, porque dizem que o STF é a ditadura da toga, que está sempre contra a extrema-direita. Agora você colocou um contrassenso, agora eu não estou entendendo mais nada. É que a ditadura é porque a gente diz que a justiça ela trabalha para o capital burguês. E capital burguês não é o seu José que é dono da padaria, tá? O seu José é tão trabalhador como eu. Eu sou um médico e ganho confortavelmente meu salário, mas eu sou trabalhador. Porque se eu deixo de trabalhar, eu não tenho dinheiro. Eu posso ter uma reserva por alguns meses, mas vai acabar. Eu sou tão trabalhador como o professor, como o porteiro da escola, como o agente comunitário de saúde, como o fiscal. Agora, Cato, porque agora me causou uma confusão. Eu acho que numa boa parte dos nossos telespectadores e /ouvintes do Pod Blue, porque veja só, esse problema dos Blue não vem de agora, vem de muito tempo. Além do problema dos Blue, nós temos uma situação crônica com o sistema viário público, certo? Um problema terrível na área da saúde. Um problema bastante considerável que não era para ter no abastecimento de água e esgoto. Aí eu te pergunto, onde eu quero chegar? Nós temos hoje, entre aposentados e servidores da ativa, 10 mil. Quase isso. Vamos colocar 9, vamos nivelar por 9 mil. Evidentemente, esses 9 mil funcionários da ativa e aposentados têm suas famílias, certo? Familiares, que vão sofrer as consequências, na sua grande maioria, de um hecatombe nas contas deles, certo? Mas votaram pela continuidade porque não é razoável acreditar que o atual prefeito elegeu o seu sucessor do mesmo partido no primeiro turno e as coisas acontecendo. Elas estão acontecendo, já não é de agora, já vem de tempo. Queixam-se todos, mas votam pelo continuismo. Aí eu não consigo entender. Feliz Ano Velho, Castelli. Feliz Ano Velho, porque é uma repetição e eu acho que... É um modelo que já vai para 24 anos, irá para 24 anos. Para você ter uma ideia, né? É isso. Pensando em modelo de gestão da cidade, modelo de como lidar com os problemas que a população sofre. Perdão. E aí também com essa questão das pedaladas ao SBLU, o primeiro que faz essa pedalada se chama Klein Dubin. Tá? Então, o JPK... Wilson Pedro não. ou João Paulo Klein Dubin. Então, num dos últimos atos da gestão dele, quando ele passa o governo ao Napoleão, ele faz a primeira pedalada. Só que é uma pedalada mais inocente, é uma pedalada que era para ser pago em curto período, dava 1 ano, 2 no máximo, tá? E aí ele pagou isso, quem pagou isso foi Napoleão. Mas Napoleão aprende que ele podia ficar então usando essas pedaladas. Só que é uma pedalada que eles começam a fazer para se pagar não em mais 1 ou 2 anos. 240
consegue o que, Castelli? Segurar, imagina, né? Nesses últimos anos, no período do Mário, são quase 200 milhões. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso para pagar, perder de vista. E aí o que acontece com esse dinheiro a pagar de vista? Ele deixa de gastar então com os servidores, que é obrigação dele pagar, e ele vai gastar em quê? Coisas que dão voto. Vamos fazer uma pontezinha, uma do lado da outra, porque é que a ponte, Castelli, está muito sozinha, está desamparada, ela não pode ficar sozinha, então eu construo uma ponte do lado. Ele deve ter assistido aquele filme Uma Ponte para Terabithia, ele gostou daquilo ali. E aí ele vai construir ponte uma do lado da outra, ele vai construir ruas, algumas são importantes, ok, a gente tem um problema grande da mobilidade, mas ele vai começar a fazer obras atrás de obras, sabe? São obras que começam e não terminam. Nós temos problema crônico, já vem de décadas, que é no bendito o gargalo do centro, que são 3 ruas. Rua 7, Rua 15 e Beira Rio. Sempre foi isso, e tem-se estudos para minorizar esse problema, minimizar é a palavra certa, mas tem custo. Mas aí gasta-se muito, ou quase a mesma coisa, para paliativos. E isso tinha que acabar. E aí impressionante, né? Eu tenho muito contato com 2 grandes urbanistas, né? Que eles não são arquitetos, eles são urbanistas. Eles não são de fazer arquiteto de interior para deixar casa. Não que eles não trabalhem fazendo projetos, mas eles discutem a cidade. E eles vêm mostrando para mim, ano após ano, que melhorar a mobilidade da cidade é investir no transporte coletivo. E para ter um transporte coletivo, você precisa investir dinheiro. E dinheiro para transporte coletivo, você melhora a qualidade, tu tem que, ao melhorar a qualidade, melhorar o número de linhas, aumentar o número de horários. Você certamente não estava aqui, eu acompanhei isso, há 20 anos atrás, até 20 anos atrás, Blumenau tinha um sistema de transporte coletivo beirando o exemplar. Além de várias linhas, vários horários, ônibus que subiam morros, tinha também o Para Todos, que era um ônibus vermelhinho, um vermelho, executivo, que cabiam 14, 15, talvez 16, com poltronas reclináveis, ar-condicionado, horários específicos, atingia vários. Cara, era um transporte de qualidade onde as pessoas com poder aquisitivo deixavam o seu carro na garagem, porque tinha um serviço de transporte coletivo que lhe atendia. Não atendia só o baixo clero, atendia os bem abastados, você entendeu? E isso acabou. Eu lembro, Castelli, quando primeiro ano o governo Napoleão, e a gente ainda tinha um consórcio SIGA. E durante o consórcio SIGA, o que eu fazia? Eu levava meu filho na escola, então saía cedo, né? Deixava ele na escola e eu via no decorrer do caminho até a escola o que eu via de crianças nos pontos de ônibus. Crianças com uniforme tanto da rede pública como da rede privada. Bom Jesus, Sagrada Família, né? Barão do Rio Branco, nos pontos de ônibus. Aí, por uma ação que para mim foi dolosa, sim, de Napoleão, e na época já estava o vice Mário Hildebrand, eles quebram o consórcio SIGA. De forma propositada. De forma propositada, por isso que é doloso, não é culposo, é doloso, tá? Para vir a Piracicabana. A gente fica um mês sem ônibus, quase, não chegou a um mês, ficou quase, tá? Vem ônibus a Piracicabana horrorosos, com fundo caindo, porta enferrujada, banco que não... Eu estive dentro dos ônibus, enferrujado, o assoalho, né? Enferrujado, caindo, um negócio assim espantoso. E desde lá, eu nunca mais vi crianças das escolas nos pontos de ônibus, do ponto de ônibus, esperando. A partir dali, eu percebo, e assim, eu sempre gostei do trânsito, porque morei em cidades grandes, né? Curitiba, São Paulo,
a gente percebe no trânsito da cidade o quanto que no período letivo o trânsito está sempre mais congestionado, agora sem as crianças em férias, está tudo muito bem. Mas a gente percebe também que o sistema de transporte piorou muito. Então, o consórcio SIGA hoje não atende a população, não tem qualidade, a tarifa é cara, não tem horário, tá? E a gente não tem, então, um transporte coletivo. Ao não ter transporte coletivo, a gente tem uma mobilidade precária em Blumenau. Aqueles que possuem veículo vão ter que utilizá-lo, certo? Aumentando o engarrafamento. Aí, como você muito bem colocou, aumentou muito a passagem de ônibus, principalmente se você linkar qualidade versus valor, a coisa foi brutal. E muitas vezes, muitos empresários, pequenos comerciantes, médios comerciantes, grandes empresários, por conseguinte, estão tendo que gastar com transportes paliativos, paralelos. Pagar o Uber, sabe? É um custo. Eu não vou longe, tá? É meu exemplo. Para quem não sabe, eu, além de ser médico de consultório, de ser servidor público, eu também sou empresário, né? Eu tenho uma casa de idosos. As casas de idosos se trabalham em esquema de plantão, 12 horas de trabalho, 36 de folga, e trabalha de segunda a segunda. Então, domingo também é um dia que eu preciso ter funcionário, porque a vida dos nossos moradores, ela continua sempre. Eu tenho que pagar Uber no domingo, porque senão eu não consigo ter a cozinheira, não consigo ter a menina dos serviços gerais, eu não consigo ter as meninas. Fica pior no domingo, mas já começa no sábado à tarde, a coisa já começa a ficar escandalosa. Mas no domingo, se elas viessem, depois depender do ônibus, elas chegariam aqui 10, 11 da manhã. Com sorte. Tá com um pouco de sorte, e aí eu teria uma parte do dia sem assistência. Então a gente paga o Uber para ter gente para cuidar. E é um custo adicional. E também já ouvi de colegas empresários do setor da alimentação que alguns dias da semana eles preferem fechar mais cedo, porque meia-noite acaba o ônibus, então eles fecham a cozinha mais cedo, para que o cozinheiro, o auxiliar da cozinha possa ir embora. Porque senão ele tem que pagar o Uber para eles irem embora. Mas é uma economia da banana, né? Você deixa de ganhar, ao fechar a cozinha, você não vai poder ofertar pratos e enfim. Por isso que essa questão de um bom serviço público, ela também é um importante indutor de geração de renda. Quando eu tenho um serviço público de qualidade de transporte, também até um pouco mais de noite, que dá qualidade para todo mundo, eu consigo faturar melhor no setor de alimentação. Quando eu tenho uma previdência adequada e pagando bem o aposentado, ele vai gastar onde? Ele vai gastar fora? Não, ele vai gastar no mercado, vai gastar na farmácia, vai gastar na mercearia da esquina, gerando economia na cidade, girando economia na cidade. Não estava na pauta, mas isso é inerente à situação, porque as coisas estão postas à mesa. O que está acontecendo não está acontecendo agora, não começou ontem, já vem de um bom tempo. E a grande maioria do eleitor optou pela continuidade. E também vou aproveitar e dizer que muitos, 70 mil eleitores, ou quase 80 mil, se abstiveram. Nem sequer na urna foram. Eu acho que aí tem algumas coisas importantes, assim, que é multifatorial, né? Ele nunca é um problema só. Eu vejo tem um problema importante. Qual é o papel da mídia, dos meios de comunicação em Blumenau? Tem uma coisa que aconteceu em 2021, tá? Eu fiz uma denúncia no Ministério Público, porque a divulgação dos horários dos grupos de vacina estavam sendo feitos nas redes privadas do prefeito e da vice-prefeita. Fiz uma denúncia que é uma informação de utilidade pública, e ela tem que ser feita nos meios oficiais dos órgãos públicos. Não era para gerar engajamento
engajamento nas redes privadas. O Ministério Público acata a minha denúncia e eles vão, então, investigar a Secretaria de Comunicação lá na Prefeitura. Eles, Ministério Público e Polícia Civil, ficam um dia inteiro na Prefeitura. Apreendem celulares, apreendem computadores e descobrem que a Secretaria de Comunicação fazia os posts para as redes privadas com funcionários e secretário, na época, operando isso. Então, além de utilizar a informação de utilidade pública, utilizava o serviço público e a estrutura da prefeitura para benefício próprio. Essa ação foi divulgada pelos meios de comunicação, pasme, um dia. Uma operação, e a gente não sabia o que estava acontecendo, mas a gente sabia da operação. Não apareceu. A gente sabe, por exemplo, que no meio da eleição desse ano, apareceu uma denúncia sobre contratos da limpeza da roçada de unidades de saúde e de outras áreas. Foram investigados funcionários da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria de Saúde. Dizem, por boas fontes, a própria imprensa, que tiveram na casa do antigo secretário de Saúde. Tá? Disseram que teve lá. Isso aí foi o que eu escutei. Só que não divulgaram. E aí, foi uma ação, inclusive, com atuação da Polícia Civil, que é uma polícia estadual. E que aí dizem as más línguas, eu não vou conseguir provar, que veio uma ordem lá do Estado, falou assim, não investiga mais. Porque vai atrapalhar o meu candidato. E é bem possível que isso tenha acontecido. Então, mas o papel de uma imprensa livre seria denunciar uma operação lá de 4 anos atrás, uma operação agora de alguns meses atrás, e essa mídia não faz isso. Então, esse grupo político que está agora passa como bonzinho, como é um homem de família, da igreja, de bons valores, que sinceramente não vejo nem bons valores e nem tão bonzinhos assim. Você acha que um veículo de comunicação, vamos colocar aqui, em Blumenau devem ter agora emissoras de rádio, devem ter 8 ou 10, certo? Todas têm que buscar o seu pinhão. Patrocínio, ela vive de patrocínio, né? Subsidiar, certo? Muitos desses patrocínios, a grande maioria, não tem acesso específico a verbas públicas, certo? Mas o governo municipal, através do prefeito, vereadores, tem amigos, os amigos dos amigos, que vão pagar um comercial, vão fazer um contrato comercial com a sua emissora, porque o meu amigo fulano de tal disse que você é uma boa pessoa. A partir do momento que você começar a pisar no calo desse amigo, o outro amigo do amigo, se não, infelizmente, estamos cortando verba e você é estrangulado financeiramente. Você entendeu? E quem diz isso é Alexandre Castelli, que trabalhou muitos e muitos anos. Mais de 3 décadas. E eu acho que conhece muito bem como que é esse domínio. Então, acho que esse é um fator. Mas não é o único. Mas, por esse fator, né, Castelli, que a gente... Dependendo do calibre do profissional de comunicação, ele é convidado a se retirar. Tem isso também. E, Castelli, eu acho que é por isso também que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente não vai se transformar numa grande rádio, não vai se transformar numa grande emissora de TV, mas quem sabe com um podcast, um Pod Blue, a gente possa estar trazendo informações e divulgar isso de uma maneira mostrando diferente. As coisas como elas realmente são. Então, acho que esse é um papel que a gente cumpre. Segundo fator, por que é Feliz Ano Velho, Castelli? Porque a gente também tem uma dificuldade muito grande de comunicar. A gente tem uma dificuldade em falar com as pessoas. De falar com as pessoas que estão lá. Porque a gente tem dificuldade de mostrar os dados, a gente tem dificuldade... Eu quero ter uma fala rebuscada, bonita, porque eu sou erudito, eu sou acadêmico. Porque se eu falar alguma bobagem, o meu colega da esquerda vai me cancelar, então eu preciso fazer tal. Então a gente tem, às vezes,
pessoal do campo progressista é muito chato. Gosta de fazer textão. E aí não comunica. Sim. E não vai no ponto, não liga os pontos para conseguir, além de trazer informação, fazer a interligação das informações para que a gente possa ligar o ponto A com o ponto B com o ponto C e que a gente possa entender politicamente o que tem. Então também é um defeito nosso do campo progressista. E por isso que a gente está aqui numa conversa muito legal, assim, para que a gente possa também no Pod Blue a gente poder dialogar entre nós dois e entre você que está em casa. Tá? Então, acho que isso... E tirar alguns fantasmas que assombram vocês, muitos, de que a esquerda quer o pior para todos. A grande maioria, se não todas as conquistas, todas as conquistas de você, trabalhador, foram do campo da esquerda. Todas. Minto, exagero, invento? Não, a gente que está saindo de férias agora, né, curtindo aí... Tem férias? Não pode. As férias foi conquista de movimento de trabalhadores. Sindicatos trabalharam muito para isso, né? E a gente conquista isso. Aí a gente sai de férias... 13º, conquista de... É bem verdade que os vereadores têm o 14º. Tem outra coisa, tem um benefício que se tem para o trabalhador também, que quando ele tira férias, ele tem 1/3 de férias. Do salário, 1/3 de férias. Também é uma conquista do movimento de esquerda. Então é disso, né? Mas enfim, Castelli, eu acho que esse são dois fatores. A comunicação... Na verdade, nós estávamos programados para falar 3 temas, já falamos dos 18 aproximadamente. Mas essa conversa vai ser assim mesmo, né? Mas esse é o bom. Eu acho que essa é a tônica da conversa que a gente vai ter aqui. E a gente quer discutir essas coisas de uma forma... A gente coloca um assunto, e eu percebi isso, e a tendência é que seja assim. Nós colocamos um assunto, só que você vai puxar o fio do novelo, aí vai indo. Tem um monte, né? E eu acho que é isso que é importante para a gente poder entender, né? Porque entender sociedade nunca vai ser simples. Então, a gente vai tentar fazer a nossa parte aqui, e aí conversando com vocês que estão em casa, ou no trabalho, ou às vezes vendo na academia, porque essa é a ideia do Pod Blue, que você pode assistir a gente de qualquer lugar. Por isso que nós, quando cumprimentamos você, dissemos bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia, porque você vai ter esse tempo para se inteirar do que está acontecendo e saber de que o que está sendo colocado aqui não é fruto do imaginário. Gostaríamos que isso fosse fruto da imaginação, mas é a verdade nua e crua. E só para vocês saberem, esses programas eles vão ser sempre gravados, né? A gente, por questões técnicas, e diga-se técnica, questões financeiras, porque para a gente... Porque nós somos proletariado. Porque para a gente poder ter uma boa qualidade de imagem, a gente tem que pagar uma mensalidade em dólar pelo programa. Como a gente não tem, a gente vai gravar para manter uma qualidade de imagem e a gente vai publicar, subir esse vídeo toda quinta-feira, 19 horas. Mas o que a gente vai estar fazendo, né? A gente vai estar sempre olhando nos comentários que você... Respondendo os seus questionamentos. Tá? E ou a gente responde lá no dia, quando vocês forem estar assistindo isso, ou a gente vai estar olhando isso e trazendo as questões para cá, tá bom? Faremos das duas formas, porque vamos agradecer também a sua audiência, o seu comprometimento para com o Pod Blue. Ô Castelli, vamos, só para a gente encerrar aqui, eu acho que a gente tem a grata surpresa que eu tive ao conhecer o Castelli foi porque ele é um apaixonado por futebol, né? Não, mas temos um tema ainda. Ah, tem um tema ainda? Sim, vamos falar do calma, não. Eu tô me apressando aqui. Não, é que a gente vai puxando o fio do novelo, mas nós temos um orçamento previsto para Blumenau para o ano que vem, que são deixa eu pegar aqui. Ano passado, esse ano que está findando, Blumenau teve um orçamento fiscal de 3,7 bilhões, certo? Esse valor será aumentado
vai ter um aumento de 460,8 milhões. Ele passará a ser de 4,1 bilhões. Sendo que desse valor, o maior aporte será para a Secretaria de Obras. Por que eu faço um pequeno asterisco, chamo a atenção disso? Porque o atual prefeito, amigo do atual prefeito que está terminando seu mandato, mas amigo do governador Jorginho Melo, bradou aos quatro ventos, vamos colocar aqui. Então logo, eu acho que eu fiz bom, isso tem, quem sabe faz ao vivo, entendeu? Vamos lá. Mais um. Aí. Nunca um governador entregou tanta obra para Blumenau, diz Mário Hildebrand, se referindo a Jorginho Melo. Só que um detalhe, se um governador fez mais de... Ele, segundo o nosso atual prefeito, ele fez 21 obras no município, sendo dessas 15 já prontas para serem entregues e mais outras aquela assinatura, ordem de serviço. Aí eu lhe pergunto, por que, e nós sabemos que a Secretaria Municipal de Saúde está sofrendo, por consequência, a população. E a maior fatia desse orçamento é para obras que já estão sendo, segundo o próprio prefeito, muito bem presenteadas pelo governo. Isso pode, Cato? Não pode nenhum. Primeiro, para mim, a regra é clara. A prioridade de um bom governo seria na saúde e na educação. Primeiro na educação, porque da educação você vai ter ganhos em saúde, você vai ter ganhos sociais, você vai ter um ganho para a população como um todo. Segundo, na saúde, para que você tenha condições de estar estudando, de estar trabalhando, de estar se divertindo, de estar aproveitando a vida, tá? E quando você tem um aporte de mais de 400 milhões, sendo principalmente para obras, a gente pensa assim que, Não são 4 bilhões e 100 milhões. Sim, mas é que aumentou 400 milhões, né? Sim, do exercício para o anterior. Sim. E a gente pensa que para instalar as 3 UPAs em Blumenau, por cálculos da própria Secretaria de Saúde, seria algo em torno de 1 milhão ao mês. Daria. Cada UPA? As 3. As 3? As 3. Não, que fosse 1 milhão para cada UPA, ainda seria infinitamente menor. Eu falo que às vezes eles querem fazer as pontes, que a ponte dá para fazer uma placa bem grande e botar teu nome lá. Quando você vai fazer a inauguração de uma unidade de saúde, a placa é menorzinha, o pessoal não lembra quem fez. Então eles não estão preocupados em construir escola, eles não estão preocupados em construir uma UPA, 2 ou 3, como deveria ser aqui em Blumenau, porque com o custo das 3 UPAs, talvez fizesse a ponte em vez de fazer mais uma ponte. E sabe que... Então é por isso que o saneamento básico também é uma obra subterrânea, lá não vai ter placa. Para que fazer? Não, muito grande para... Básico aqui, ele atinge principalmente as ruas debaixo do morro, né? Das principais ruas, ou como o pessoal fala aqui, da geral. Porque quando você pega um morro e por ser mais íngreme, a Foz do Brasil, Odebrecht Ambiental, hoje nem sei mais o nome, BRK, tá? Que são as empresas que hoje assumiram o saneamento, eles não morros não tem saneamento. Então, a população mais carente, que precisa também de ter um saneamento básico, não tem disso. E aí... A consequência também não tem água potável. Na obra que eles
se vangloriam de estar entregando esse ano ou ano que vem. Sabe qual é a maior obra? A contenção da margem esquerda do rio. Que está privilegiando um erro, uma obra que foi feita de forma fora da lei. Eu acho que primeiro, né? Vamos recapitular um pouco a história. Quando a gente tem a revitalização da Beira-Rio e você tem aquela contenção da margem direita, tá? Então quem está passando pela Beira-Rio, aquela margem que tem até a água, ela está, entre aspas, concretada, né? E eu cheguei na cidade e isso já estava feito. E conversando com diversos ambientalistas e arquitetos também, urbanistas, eles dizem que aquela obra, lá da década de 80, 90, alterou a velocidade do rio. E o que alterou a velocidade do rio? Aonde impacta essa obra? Na curva daquele rio. A curva daquele rio tinha o quê? Quem estava ali que está destruído depois dessa obra? A tal da prainha. A prainha que eu não tive o prazer de conhecer nas suas épocas áureas, que era uma praia mesmo, tinha um banco de areia. Sim. Os mais novos não vão saber, eu só vi por fotos, mas quem é mais velho sabe quanto era importante aquela área para lazer da população. Então depois daquela obra, a prainha, ela corroeu, sucumbiu, ela erodiu, porque a velocidade do rio aumentou. Aí vem teve erros da prefeitura que liberaram que não era para liberar, que tinha licença que não era para dar e que deram, que embargaram a obra, que liberaram a obra, que foi para julgamento e numa das últimas decisões tinha que ter sido demolido o prédio. Aquele prédio espelhado, enorme, que o pessoal acha moderno, tá? Era para ter sido demolido. Agora, numa última decisão judicial, permitiu que agora está de acordo. Está de acordo, sabe por quê, Castelli? Porque ele foi embargado porque tinha uma mata ciliar e eles invadiram essa mata ciliar. Com a obra que fizeram naquela margem esquerda, não tem mais mata ciliar. Se deu conta disso? Ao não ter mais mata ciliar, invadiu mata ciliar, construir isso na mata ciliar, mas que mata? Não tem mais. Ah, é mesmo, não tem mais mata. Então deixa assim e o empreendimento está salvo. Aquele empreendimento milionário daqueles prédios chiques, porque deve ser chiquetoso, né? Aquele apartamento deve ser, meu Deus, né? Mas... E aí o que eles fizeram? Aproveitando que tem ali talvez uns 30 imóveis naquela margem e que estavam cedendo pela erosão do rio, faz uma obra caríssima para privilegiar poucos. Eu não vou dizer meia dúzia, que é mais que meia dúzia, mas privilegiou uma parcela muito pequena da sociedade. E o que vai acontecer Só lá? O efeito disso na aceleração do rio, nas grandes chuvas, e elas estão cada vez mais frequentes, todos vão pagar. A gente não sabe ainda ao certo o impacto ambiental, mas vai ter. Da mesma forma como não previram o impacto ambiental da margem direita, e a gente perdeu a prainha, a gente vai ter dificuldade. Hoje, por exemplo, tem a notícia que pela primeira vez no clube de remo assumiu a presidência uma mulher. Né? Então, uma boa gestão para ela, né? Muita sorte, muito sucesso, né? Falando em remo, tem aquele prédio que você lembra, aquele prédio, aquele esqueleto, não é nem prédio, aquele esqueleto, sabe quanto tempo tem aquele esqueleto? Que é muito provável que tenha mais. Aquilo ali tem seguramente mais de 30 anos, mas eu acho que já tem uns 40 anos que está aquele esqueleto. E tinha a ver com a questão do rio, né? Mas enfim, eu só fico pensando na velocidade desse rio, que provavelmente o pessoal que rema vai sentir um rio um pouquinho mais rápido e já deve estar sentindo. Mas enfim, essa é uma obra que o governo do estado entrega, feito pela prefeitura. Mas eu fico só pensando, né, Castelli? Obras
algumas são importantes. Preciso fazer todas. Eu não gosto de comparar a economia de uma sociedade com a economia doméstica, mas é inegável que eu tenho que pensar numa coisa assim. Você tem a tua família, tu precisa garantir tratamento com medicamentos e exames para o teu filho, para a tua família. Mas você pega esse dinheiro, em vez de garantir a saúde, tu vai reformar o banheiro da tua casa, porque o banheiro tá meio caidinho, vou botar um porcelanato fino, trocar os metais. Não, lógico, as obras vão deixar para depois, né? Trocar os metais, isso foi um espetáculo. Eu sou um homem. Eu percebi. Trocar porcelanato, pô, que impressionante. Mas é isso, eu não vou fazer obra quando eu estou discutindo saúde. Eu não vou tirar o material, não vou comprar o material didático do meu filho para ele ir para a escola, porque eu resolvi fazer a obra na garagem da minha casa. É inadmissível. Mas o que acontece, isso não vai... Eu espero que as pessoas tenham noção do seu poder de voto. E se acostumam a ser iludidos. E entram numas pantomimas. Ai, porque a esquerda vai acabar, compadre. Ah, nós temos a sorte de Santa Catarina nunca ter tido um governo de esquerda. Aí eu te pergunto, pô, 20 prefeitos foram pra cadeia, eles eram do PN, do PP, mas não era do PT, não era do PCdoB. Engraçado. É um negócio, eu sou obrigado a falar isso porque eu ouço essas atrocidades. Santa Catarina tem sorte de nunca ter sido governada pela esquerda. No fim é isso. O Blumenau, por exemplo, é uma cidade e saiu no censo o número de favelas que a gente tem em Santa Catarina, o número de favelas que a gente tem em Blumenau. A gente andou a cidade inteira, né, nesse período da campanha. A gente foi lá na Fazendinha. E nem placa amarela, nem placa tem, né? Nem placa tem, porque a gente tem um problema importantíssimo na habitação, que são as ruas de placa amarela. São ruas que o poder público deixa as pessoas morarem, mas não ofertam serviço nenhum. Mas nessa rua que a gente foi, né, Castelli, nem placa tinha. Chegamos a Fazendinha porque nós fomos perguntando para as pessoas, porque nem o GPS localizava. E a gente lá tinha pessoas que não tinham esgoto, a água era da bica, porque não tem água encanada, não tem iluminação pública. Água de poço, através de... E eram vindas através daqueles canos, né? Que se misturavam e por isso que vai ter... Certamente tinham coliformes fecais, provavelmente ali. Porque você não sabe da nascente de onde eles captam água, se não tem uma casa um pouco mais acima que possa ter a fossa e contaminar. Tal. E certamente. Então a gente tem problemas sociais importantes, mas é porque é governado, infelizmente, por muito tempo por um grupo político que está muito mais preocupado em fazer uma praça ao lado da prefeitura toda bonita que seria a velha política de deixar bonitinho o centro, né? E a mazela para a Alameda foi revitalizada 3 vezes em 20 anos, com asfalto, calçada, banquinho, luz. Ficou tá bonita a Alameda, a região da Alameda. É importante? É, mas tudo isso. E a rua lá da Fazendinha, a gente pode deixar de lado. E o alto do Concórdia, da Araranguá, do Coripós, a gente não precisa, tá? Então, boa parte do Garcia. Então acho que a gente vai ter que entender disso, assim, que a gente talvez tenha que dialogar melhor com as pessoas. A gente espera que esse programa ele possa estar ajudando a gente a poder dialogar. A nossa ideia é que a gente possa ter isso, né? A gente está com 1h20 de programa, né? Para que a gente possa deixar isso no YouTube, para que vocês possam assistir lá na íntegra, mas a gente vai pegar pequenos cortezinhos. E a nossa ideia era de fazer um programa de 1 hora, mas a gente coloca um assunto, aquilo vai puxando o novelo e é inevitável, é inerente à nossa vontade apontar o efeito daquele assunto
aonde ele desemboca. E vai desembocar em outro. Aquilo tem ramificações terríveis. É isso aí. Eu acho que, pensando na hora, eu sei que tu tem compromisso aí, né? E a gente acha que precisa estar encerrando essa conversa, né? E... Mas você quer falar de futebol? Eu sei que é uma coisa que você também é irritante nessas horas. É porque eu sou... Dizem que de perto todo mundo tem um pouco de médico e louco, né? Eu tenho muito de médico. Eu tenho muito de louco. Eu sou muito médico, sou médico sanitarista, geriatra, eu amo do que eu faço. Meu maior dilema na campanha que o pessoal perguntava, tá, mas você vai ser vereador? Eu falei assim, eu nunca vou deixar de ser médico, porque eu ia continuar trabalhando ainda, porque dá para trabalhar e fazer as coisas. Mas também de louco eu tenho muito, eu sou corintiano. E aqui tem um bando de loucos. Encerramos o programa. Então, quando a gente é corintiano, a gente às vezes se torna, digamos assim, bem pouquinho. Eu prefiro não comentar. Bem pouquinho apaixonado pelo time. Mas eu acho que essa coisa da gente gostar do futebol e ter as nossas paixões é muito legal. E aí eu queria só dizer assim, a gente tem... Você sabe que o futebol era um ópio do povo, né? Isso tá... Vê como é? A gente põe um assunto e já vai puxando o velo. Isso está sendo retirado todo dia do baixo clero, da prole, do operário, do funcionário, sabe? Eu vou dizer que eu me torno corintiano muito porque tinha... O meu pai, ele não gostava muito de futebol e ele, como era muito engajado politicamente, ele dizia que era o ópio do povo, ele não gostava de torcer para futebol. E também eu nunca vi meu pai jogando futebol, né? Mas ele falava assim, então eu digo que eu torço pro Santo André, que é um time de operário, porque se ganhar ninguém vai me incomodar, e se eu perder eu digo que é um time de operário, então tá bom. Mas eu tinha dois tios, um fanático pelo São Paulo e outro fanático pelo Corinthians. Então já tinha a questão do Corinthians na vez. Só que esse tio corintiano me levou para assistir Sócrates, Casagrande, Zenon, Birubiru. Você é novinho, eu estava no Exército em São Paulo e eu fui ver a democracia corintiana. Pô, era um meio de campo com Birubiru, Zenon, Sócrates, o ataque com Casagrande. E aí... Zé Maria na lateral direita. Zé da Fiel. Como se discutia muito a questão política já, e meu pai era um grande ativista social, o movimento da democracia corintiana. Tá? Quando eles vão pelas diretas já, é o time que vai entrar de cabeça pelas diretas já, pela votação. Tinha uma eleição importante, eles entram, vote. Eles queriam para diminuir a abstenção. Sim, e inclusive as diretas já não avançaram, porém serviram para que os senhores feudais da política continuassem dominando. Por isso que teve aquela eleição que o finado Tancredo Neves, que não chegou a assumir, venceu o Paulo Maluf. Isso foi em 85, se não me engano. Sim. Já vai fazer 40 anos, eu tô ficando velho. Meu Deus, que calamidade. E aí, nesse movimento, eu me torno corintiano, então é isso. E eu tô ao lado aqui de um vascaíno, e o Vasco também tem uma história grande na luta social também. E tem uma facção, vamos botar uma facção. A facção foi péssima. Não, facção. Vou arremessar indo na facção, né? Tem uma parcela, um grupo, uma torcida que era os antifascistas, que são muito importantes. Sim, também. Que também camisas negras. Né? E o quanto foi importante na discussão política também. Então, em São Paulo a gente teve o Corinthians importante nessa discussão, e no Rio de Janeiro a gente teve o Vasco, né? Então, eu acho que isso une... Não só na defesa do negro, na inserção dele na prática esportiva, em particular do futebol, mas também de toda a classe operária. São vários movimentos, não estou chamando para minha brasa, mas as coisas estão ali
Não precisa acreditar naquilo que falam. A história está ali e é para isso. Agora... Mas eu dei toda essa volta para saudar o Vini Júnior, que você não gosta, porque eu ia falar dele, não. O Neguebinha não dá, né? Não dá. O Vini Júnior, como ele jogou no Flamengo, e aí o Castelli, ele se cega de paixão, porque ele não consegue ver nenhum flamenguista na frente. Mas eu acho que é importante o Vini Júnior, o prêmio para ele, né? Ele não é tão craque como falam, mas é um dos grandes craques. É um bom jogador. Mas ele está longe de ser um craque. Como é novo, acredito que eventualmente possa tornar-se. Eu já fico feliz que ele ganha um prêmio que Neymar não ganhou, e porque Neymar... Não ganhou porque é um esculachado. Sim, e porque o Neymar pode ser um bom jogador, mas é uma péssima pessoa. Pelos valores, por tudo do que faz, por tudo que diz. Ele deu tudo que ele tem hoje e ele não se dedicou como o Cristiano Ronaldo da vida, como um Lionel Messi. E aí o Vini Júnior, pelo menos, tem esse prêmio, que eu acho que simboliza esse ano que ele teve, que foi um ano importante, né? Que foi um ano que ele conquistou muita coisa. Tem muito a evoluir, eu acho que ele tem ainda... Mas se você comparar com os outros, porque ele é o sexto, né? É o sexto brasileiro a ganhar o prêmio da FIFA. Que esse prêmio da FIFA não é por especialistas, mas tudo bem, não vou entrar nesse meio da questão. Os outros foram Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Isso aí. Acho que é importante do Vini Júnior, talvez mais do que o futebol. Às vezes eu acho que a tem bandeira que ele está levantando, bandeira do racismo. Então acho que por isso é tão importante o prêmio dele. E muitos dizem que ele não ganhou o prêmio de melhor jogador lá na França. Ballon d'Or. Tá? Ballon d'Or. Por a pauta dele pela luta antirracista, e eu acredito que possa ser uma das coisas. Não foi só isso, porque o Rodri é um bom jogador. Quando a gente olha o time onde ele está, que é o City, depois que ele sai machucado, o City desanda, até ele jogando, o City estava ganhando tudo. Então o Rodri, sim, apesar da gente gostar de que brasileiros se deem bem nas premiações, Rodri é um ótimo jogador. Tirando esse jogo do Real Madrid contra o Pachuca, que jogou até bem em determinado momento, ele se ofereceu para o jogo, ele jogou, sabe? Então, mas onde eu quero chegar, o Real Madrid sente muito a falta, está passando um cortado na Champions League, de 6 jogos ganhou 3 e perdeu 3. Ele sente muito a falta de Toni Kroos. Sim, não tenha dúvida. Mas queria pegar nessa pauta do futebol para a gente encerrar, Castelli. Dar parabéns ao Vini Júnior, que ganha, né, o prêmio da FIFA. Hoje se torna campeão, né, do torneio intercontinental, não? Mundial. Mundial da FIFA. Fica com esta palhaçada, Mundial da FIFA, que o Palmeiras não tem. Eu tinha que falar disso, né? Você sabe ser desagradável. E aí, parabéns para ele, e que ele leve essa luta do antirracismo. Em 1 hora e meia ele conseguiu conquistar vários votos. Em 20 segundos ele perdeu quase todos. É impressionante. Não. Assim, eu tenho que ser muito sincero com quem é palmeirense. Agora não adianta morder e assoprar, não adianta nada. E que não tem mundial mesmo. Então, isso vai piorando a situação, fica muito bom. Um abraço para vocês. Um abraço. Foi um prazer. Quinta-feira que vem é Natal. Né? Não, Natal na quarta. Não, senhor. É Natal na quarta. Então é Natal. Vamos ver. Dia 25 é quarta-feira. Dia 26 não é Natal, é quinta-feira. Ótimo. Aí nós vamos gravar no Natal, isso? Não sei, a gente vai gravar, mas em algum momento. Tá bom? Em algum momento foi sensacional. Tá. O programa é bom por causa disso. Para falar a verdade, a gente vai estar gravando em algum momento,
E aí a gente não fez a nossa reunião de pauta ainda do conselho editorial, né? Não, do editor. É que o Castelo... Na quinta-feira, dia 26, a pedido do nosso diretor, aliás, diretor, produtor e também cenógrafo, enfim, do Dr. Mário Henrique Cato, nós vamos estar com o programa a partir das 19 horas, dia 26. Depois do Natal, encher o saco do Papai Noel, nós vamos aqui continuar enchendo o saco de vocês. É isso mesmo. Um abraço, um beijo aí a todos e todas aí, Feliz aos Natal. amigos. Feliz Natal para vocês e a gente se encontra semana que vem.